Olá a todos vocês. Bom, gente, eu vim aqui trazer algumas informações corroborando o vídeo que eu fiz de Mateus capítulo 28. E algumas pessoas procuraram refutar o conteúdo e utilizando menção de alguns pais das igrejas e outros materiais. Ou seja, utilizar papiros, né, manuscritos e tudo mais que antecede o Códice, isso não aconteceu, isso não existiu. Houve-se apenas algumas criações ideológicas, assim como mencionei o pai da igreja, o qual eu fiz uso, e até mesmo alguns materiais que do próprio Novo Testamento conhecido em alguns papiros de Atos, que parece que após a ascensão de Jesus, o que se tornou normativo, né, caso exista uma fórmula batismal, então seria em nome de Jesus, conforme o livro todo de Atos corrobora com isso. Essa é a questão. Então não poderia depender apenas de um único versículo. Outra questão que as pessoas esquecem é que o fato de eu utilizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso quer dizer uma trindade? Não. Porque se isso é uma trindade, então o que dizer então de Abraão, Isaque e Jacó? Né? Nós vemos muitas vezes essa expressão no Antigo Testamento, até mesmo no Novo. Abraão, Isaque e Jacó. Isso não quer dizer uma divindade, isso não quer dizer uma trindade, apenas uma referência a pessoas, mas isso não quer dizer que Abraão, Isaque e Jacó sejam pessoas distintas, obtendo a mesma essência de divindade, alguma coisa, não. Apenas uma característica patriarcal. Então as pessoas têm que tomar cuidado, porque se existe o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, é a trindade. Não, isso não é trindade. É uma referência. Referência ao Pai, referência ao Filho, referência ao Espírito Santo. Agora, se Jesus quisesse falar dessa trindade, dessa concepção teológica desenvolvida, e ele deveria deixar de forma clara esse aspecto do que? Da substância, da existência e de tantas outras coisas, da própria substância e tudo mais, não só dele, como alguns querem colocar do Pai, mas do Espírito Santo também. Porque a trindade são os três, então não adianta eu querer pegar lá o capítulo de João, eu e o Pai somos um, tá aí o Espírito Santo fica onde na história? Então não é apenas também um versículo, veja bem, para uma constituição teológica, doutrinária, no caso que é o que alguns queiram colocar como dogma, então é necessário mais do que uma única referência, tem que haver várias referências, não é isso? Por via de regra e da lógica, sim. Aí outras pessoas quiseram utilizar o didaquê, ou didaqué. Aí vem a pergunta, esse didaqué, as pessoas têm que procurar ver a informação, como foi descoberto esse material. Esse didaquê foi descoberto por si só, ou seja, de forma única, ou ele estava coligado a outros materiais nessa descoberta? Uma boa pesquisa para vocês fazerem, eu já pesquisei e tenho a resposta. Outra questão, o batismo que o didaquê faz menção, como ensino dos apóstolos, como alguns queiram colocar, o conteúdo todo, não apenas a expressão que as pessoas querem pegar, apenas a expressão que aqui é Pai, Filho e Espírito Santo, mas o conteúdo todo corresponde aos manuscritos, ou códice, papiro e tudo mais, corresponde? Fala sobre batizar-se água gelada ou água morna ou água quente, retrata sobre isso. O didaquê, ou seja, os papiros, os manuscritos e tantas outras informações fazem, como o didaquê é um corpo todo, não apenas sobre batismo, mas também Eucaristia e em tantas outras coisas. Vocês já pararam para comparar o didaquê com os manuscritos mais antigos do que ele trata biblicamente para ver se ele corresponde? Aí vem a pergunta, o que está certo? São os papiros mais antigos, a menção dos pais das igrejas, ou o didaquê? Ou seja, eu tenho coisas ali dentro do didaquê, dentro mesmo do próprio batismo, que eu não encontro mais em lugar algum. Informações. Basta vocês fazerem uma pesquisa, uma comparação, que vocês vão enxergar isso. Ou seja, até que ponto eu tenho que dar essa confiabilidade a esse material que as pessoas agora excluíram a Bíblia e estão colocando didaquê. Interessante, eu faço um vídeo para articular a imaginação e o senso crítico, o pensamento das pessoas, as pessoas viajam. Isso é bom, isso é positivo. Não estou questionando isso não. Mas se vocês colocarem didaquê, já que vocês fizeram o levantamento desse material, então confronte esse material com outras informações para vocês verem o que está dizendo ali, tá certo? Bom, gente, é o seguinte, eu quero estar falando sobre a concepção de trindade
a concepção de trindade existia no período dos principais pais das igrejas? Eu separei alguns, como eu estou estudando sobre os pais das igrejas, que é o livro que eu pretendo lançar no ano que vem. É o seguinte, eu fui ver que Justino Mártir, é o seguinte, eu faço algumas perguntinhas. Justino Mártir acreditava em uma forma rudimentar da trindade? A doutrina da trindade foi um desenvolvimento ou um ensinamento transmitido pelos apóstolos? Olha a perguntinha que eu faço. Isso é para você pensar, tá? Bom, eu vou analisar alguns conteúdos. É o seguinte. Em primeiro lugar, Justino Mártir chamou o Pai de o mais verdadeiro Deus. Então, se Justino realmente acredita em trindade, nessa concepção, que algumas pessoas dizem que a trindade já veio pelos pais das igrejas. Então, se essa teologia como hoje, 3 pessoas distintas contendo a mesma essência, isso é trindade, não é? Não é apenas fazer menção de Pai, Filho e Espírito Santo, isso não é trindade, porque se isso for trindade, então Abraão, Isaac e Jacó também são trinos. E não só esse, e tantas outras passagens. E olha que não existe só uma única menção de Abraão, Isaac e Jacó, não. Ó, tá cheio, tá, gente? Diferente de Mateus 28 e 19. Bom, dando continuidade, então a questão, primeiro que Justino Mártir chama o Pai de um único verdadeiro Deus. E chamou Jesus de um outro Deus. Jesus de um outro Deus. Tá? E como filho do verdadeiro Deus. Então Jesus é o filho do verdadeiro Deus. É sujeito ao Criador de todas as coisas. Isso aqui é o diálogo que o Justino tem com Trifão. Eu tenho até um vídeo aí sobre isso, tá? Justino também se refere a Jesus como o Espírito Santo. Olha só, Justino se refere a Jesus como o Espírito Santo. Isso está em Apologia e Trifão. Aí eu faço a pergunta, afinal, Jesus é o Espírito Santo? E se for, são pessoas distintas ou não? Jesus é o Espírito Santo? Se Jesus é o Espírito Santo, então eu pergunto, então quem é Jesus? Se as pessoas são 3 pessoas distintas, né? Não, professor, não são 3 pessoas distintas. Então eu te explico o que é a trindade, então. Hã? Não, professor, é um ser só. É um ser só? Só um? Então Jesus é o Pai, Jesus é o Filho, Jesus é o Espírito Santo? É, professor, é isso mesmo. Ah, então aí vai ter problemas seríssimos em toda a Bíblia, né? Porque para obter resposta do batismo de Jesus e tantas outras coisas vai ficar complicado. Se é um só, então porque ele estava falando com quem toda hora? Pai, Pai, Pai. Então fale para si mesmo. Não precisa orar para ninguém, não precisa ecoar nenhuma voz segundo a Bíblia, né? De um mundo espiritual falando com ele. Em tantas outras coisas também, né? Bom, mas deixa para lá, isso é para quem acredita nisso, né? Irineu, pai da igreja Irineu. Irineu defendeu uma visão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irineu defendeu isso? Vamos ver. Irineu, em sua obra Contra as Heresias, que são em vários volumes, que é o que eu estou estudando, refutou heresias continuamente referindo-se à doutrina transmitida pelos apóstolos. Em sua principal linha de argumentação diz respeito à identidade do único Deus, sobre e contra as especulações gnósticas dos vários deuses superiores. Em nenhum momento ele se referiu a uma pessoa em 3 deuses, ou pessoas distintas, com a mesma divindade. E o que é ainda mais revelador, Irineu não só repetidamente identificava o único Deus como o Pai de Jesus Cristo, como também declarava que somente o Pai era o Deus dos cristãos. Vamos ver algumas dessas provas? Bom, ele diz o seguinte: a igreja, embora dispersa através de todo o mundo, até os confins da terra, recebeu dos apóstolos e seus discípulos essa fé. Qual fé? Em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Livro 1, capítulo 10. A regra da verdade que temos é que existe um Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aqui, o que tinha acabado de fazer menção, tá? Acima de quem não há outro Deus. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como iremos provar. Isso Irineu dizendo. É apropriado, então, que eu deveria... Isso Irineu dizendo, tá? Que eu deveria começar com a primeira e mais importante cabeça, isto é, Deus, o Criador, que fez os céus e a terra e todas as coisas que nela há. E para demonstrar que não há nada acima ou após ele, nem que influenciado por qualquer um, mas de sua própria vontade. Ele criou todas as coisas, uma vez que ele é o único Deus, o único Senhor, o único Criador, o único Pai, sozinho, contendo todas as coisas, e mesmo comandando todas as coisas em existência. Bom, até agora aqui, trindade, né? São muitas argumentações. Agora,
que esse Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo também declarou: há um só Deus, o Pai, que está acima de todos e por todos e em todos. Considerai todos que inventaram tais opiniões, uma vez que o próprio Pai é Alone, chamado Deus, que tem uma existência real, mas quem você estiliza, deu o demiurgo, uma vez que, além disso, as Escrituras reconhecem a ele, Alone, como Deus. Mas há um só Deus, o Criador, ele é Pai, ele é Deus, ele é o fundador, ele é o Criador, ele é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. São falas de Irineu. É, portanto, um só Deus, o Pai é declarado, o qual é sobre todos e por todos em todos. O Pai é de fato acima de tudo, ele é a cabeça de Cristo, mas a palavra é através de todas as coisas. Ele é mesmo e é ele mesmo o cabeça da igreja. E o Espírito está em todos nós, e ele é a água viva que o Senhor concede aos que creem juntamente nele, e amá-lo, e que saibam que há um Pai que está acima de todos e por todos e em todos nós. Não só Irineu identifica o seu único Deus como Pai de Jesus Cristo, ele mesmo disse repetidamente que apenas o Pai é o único Deus verdadeiro. Ainda mais, as afirmações acima de tudo que eu acabei de ler, nega completamente que Irineu acreditava em um Deus e 3 pessoas. Não tem como, isso não existe, tá? Agora, o que acontece? Alguns apologistas, alguns apologistas trinitários, tentam frequentemente afirmar, olha só, que Irineu era trinitário, e em seguida passam a relacionar alguns versos da obra de Irineu, onde Irineu se refere a Jesus como Deus, aí tratando-se de divindade. Estou falando da trindade, 3 pessoas de divindade. Então, o que as pessoas querem alegar? Alguns apologistas, né? Não, Irineu era a favor da trindade porque Irineu procura tratar de divindade de Jesus. Só tem um problema aí, onde está? Que é o seguinte. Mas o que eles não informam, esses apologistas, em cima da obra de Irineu, é que Irineu também se referiu aos cristãos como Deus e deuses. Ou seja, isso eles convenientemente se esquecem. Então, se Jesus é Deus, o cristão também, Irineu falou que é Deus, falou que era deuses, então todo mundo é Deus. Então não só Cristo é divino, mas a igreja é divina, os cristãos são divinos, as pessoas eram deuses, e a Bíblia não diz sobre isso também? Bom, tá aí para os apologistas explicarem essa parte aí da obra de Irineu, que está aqui, tá certo? Bom, Tertuliano. Tertuliano, em sua obra, escreveu o seguinte também. Assim, o Pai é distinto do Filho. Olha o que o Pai Tertuliano vai dizer. É distinto do Filho, se é distinto, ok? Vamos lá. Sendo maior do que o Filho, a trindade aqui já está meio complexa, né? Então já existe subordinação. Na medida em que aquele que gera é um, e aquele que é nascido é outro. Ele também, que manda, é um só. E ele que é enviado é outro. Bom, vou continuar. Porque o Pai é toda a substância. O Pai é toda a substância, mas o Filho é uma derivação e parcela do todo, e não todo. Como ele mesmo confessa. Aí vai lá Tertuliano. Meu Pai é maior do que eu. No Salmo, sua inferioridade é descrita como sendo um pouco menor que os anjos. Assim, o Pai é distinto do Filho, sendo maior do que o Filho, na medida em que aquele que gera um e aquele que é nascido é outro. Ele também, quem manda é um só, e ele que é enviado é outro. E ele, mais uma vez, que faz é um só. Ele, por meio do qual a coisa é feita, é outro. Coisa de doido, mas é isso mesmo. Bom, Tertuliano estava se referindo à substância de Deus, indicando que o Filho era inferior ao Pai. Isso não chega nem perto do trinitarianismo clássico, né? Que tem a mesma substância, etc. e tal. Bom, gente, então eu encerro por aqui. Apenas 3 pais, depois eu verei mais algum materialzinho. Então, só para os senhores verem, analisarem o todo. Igual eu já falei, lógico, eu estou lendo muito material, eu não vou colocar tudo, que isso fará parte dos meus próximos livros, né? Eu vou fazer um livro sobre a Trindade, sobre a divindade, uns assuntos mais complexos dentro do cristianismo.
Então eu vou estar publicando, lógico, tudo com análise bibliográfica, fundamentação e tudo mais. Eu não fico criando ideologia. Então segue aí uma sugestão para vocês que colocaram, estão defendendo o Didaquê como a supremacia da verdade absoluta para confrontar, dizer que existe apoio a Pai, Filho e Espírito Santo como uma trindade. A menção entre Pai, Filho e Espírito Santo não tem nada a ver com trindade. É isso que vocês estão confundindo. Mas já que vocês querem defender o Didaquê, então defenda o Didaquê dentro da sua originalidade, comparando com outros materiais do período do Didaquê, tá certo? Para vocês verem, ou pegue o conteúdo ao qual ele se refere e faça um contraste com os manuscritos mais antigos que referem àquele mesmo assunto, como o batismo. E me procurem aí batizar nos manuscritos, nos papiros mais antigos, com água gelada, água fria, água morna, isso e aquilo, e depois do batismo fazer jejum e tantas outras coisas. Me encontre isso, senhores. Tá certo? Antes de vocês escreverem aí, como vocês estão fazendo aí, não vai resolver nada. Isso não é refutação, tá certo? Então está aí mais um materialzinho para vocês analisarem, pesquisarem e volto. Julguem as informações e não a pessoa. E não esqueça, compartilhe o vídeo. Se quiser comprar meus produtos, já sabe, vai no meu site www.professorfabiosabino.com.br e não se esqueça de se inscrever no meu canal para receber as atualizações dos meus vídeos, que eu tenho mais de 300 vídeos lá e tem gente que nem sabe. E outra coisa, antes de você me fazer alguma pergunta relacionada à Bíblia, vá no meu canal do YouTube e veja se a sua resposta já está em outros vídeos meus, tá certo? Então, sucesso a todos vocês, até a próxima e tchau, tchau.